Oi, Panecales, eu espero que vocês estejam bem. Este é o terceiro episódio da nossa minissérie da história da Panecale. Caso você ainda não tenha assistido os outros 2 episódios, eu vou deixar o link aqui na descrição. E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Sem mais delongas, bora para a história! Lá no segundo episódio, nós paramos na onde teve uma pausa aí nas vendas das roupas por conta do bebecito que acabou de chegar. Mas quando ele tinha uns 2 para 3 aninhos, a necessidade novamente chegou, bateu na porta e também não podia deixar morrer uma história que já tinha sido começada. Então, tivemos a abertura da nossa primeira lojinha, a primeira lojinha da Panecale, que na verdade esse nome ainda não existia, tá bom? E essa primeira lojinha foi onde? Foi no bairro, foi no centro, foi na avenida, nem porta para rua tinha. Bom, no bairro foi. Era no nosso quintal. Sim, no fundo de casa tinha uma edícula que bem no comecinho, quando a gente comprou, minha avó chegou a morar. Então tinha um quartinho e uma que era uma cozinha, depois não tinha mais pia, enfim, era uma pequena edícula com banheiro e ali começou a loja. E, gente, aí lembra quando eu falei que não tinha limites de quantidade? Claro, tinha o que cabia no bolso pra gente comprar, né? Mas a gente começou a vender na lojinha. Claro que quando algumas clientes ficaram sabendo e não, que a gente tinha voltado e não poderiam ir lá para comprar conosco lá na loja, a gente ainda mandava algumas sacolas, mas aí a gente já conhecia os clientes. Então a gente já sabia os gostos, já mandava algo específico para aquela pessoa e não uma sacola, não saía mais com a sacola com todas as roupas para mostrar para várias pessoas. Então a gente tinha a lojinha e já poderia chamar os clientes, né, falar que estávamos na ativa de novo para eles virem até nós, tá? E aí a gente começou a vender feminino, né, que já era o começo, mas essas pessoas também tinham filhos, também tinham esposos. Então a gente começou a vender, além do feminino, o masculino e o infantil. Então era muita roupa, tá? Muito estoque que a gente tinha que ter. Então, encheu todo o fundo de casa, tinha várias prateleiras, tinha balcão, a gente também vendia a parte de lingerie básica, assim, de dia a dia, então calcinha, cueca, sutiã, normais, e a loja foi dando certo. Mas aí começou uma coisinha muito chata, que era não ter separado a vida e o profissional, a vida pessoal com a vida profissional, porque estava tudo ali na casa. Então, o que acontecia? Na época, era muito comum a gente sentar na calçada de tarde, no final de semana, assim, para ficar na rua ali, conversando. Não tinha, internet não era difundida ainda, não tinha essas coisas para entreter as pessoas dentro de casa, entendeu? Então, a diversão era a novela e sentar na rua, bater papo, entendeu? Eu brincava de amarelinha, pulava corda, enfim. Gostava muito dessas coisas, sabe? Não era de ficar brincando muito de boneca, não. Eu gostava de ficar brincando de corda na rua, enfim. Aí a gente sentava lá na rua para conversar e chegava alguém para ver roupa. E assim, a gente não tá reclamando de vender, tá? Mas era um pouquinho chato, porque era o momento, não era horário comercial, não era momento de alguém ver roupa assim, sabe? De incomodar o lazer que a pessoa tinha, tipo, estava ali no seu momento familiar, no seu momento de lazer com a sua família, com os seus filhos. Não era bacana, sabe? Você tem que deixar eles ali, pedir para eles entrarem, se não tivesse ninguém para olhar, para ir trabalhar, para ir mostrar roupa, entendeu? Então isso ficou muito difícil. Chegou num ponto que já não dava mais assim para relevar, entendeu? Tava incomodando muito a família em si, o convívio familiar. E então foi que se decidiu abrir a primeira loja de porta para rua, ou seja, o segundo layout de lojinha. Então foi quando a gente de fato começou a vender de porta para rua e foi quando a gente teve um nome. Então quando a loja ela foi sair do quintal de casa para ir para o mundo, né, para ir para a rua, aí a gente precisava de um nome.
E eu vou deixar isso lá pro último episódio, tá bom? Então retoma esse ponto aqui, que o nome Panecali, ele surgiu... Vai ter um episódio só pra isso, tá bom? Isso me anima muito, essa história, esse nome me anima muito, porque vocês vão entender quando eu fizer. Eu quero que vocês entendam a história primeiro, pra depois eu contar como surgiu o nome, tá bom? E daí a gente foi com a primeira lojinha de porta pra rua. Gente, isso foi muito legal, porque assim... tava dando certo, sabe? Era muito legal. Aquilo que começou lá de confecção e tava rolando, sabe? Tava funcionando. Por quê? Porque tinha verdade naquilo, entendeu? A minha mãe, ela não atendia, tipo, de uma maneira qualquer. Ela conhecia os clientes dela, ela sabia o que eles precisavam, ela sabia quais eram os gostos, sabe? E ela tinha um atendimento exclusivo e essa é a essência da Panecali, sabe? Conhecer de fato o cliente, saber da vida dele, saber dos problemas, das vitórias, das conquistas, sabe? Então existia muita verdade e talvez esse seja a quarta lição. Conheça seus clientes. Não adianta você ir lá e comprar roupa que você gosta e seus clientes não gostam, sabe? Não adianta você querer vender o que você gosta para eles. Você tem que conhecer qual é a necessidade do seu cliente, sabe? Essa é a quarta. Então já tivemos 2 lições no primeiro episódio, mais uma lição no segundo episódio, e essa é a quarta lição agora nesse terceiro episódio. Conheça o seu cliente. Saiba quais as necessidades do seu cliente, tá? Não adianta você comprar roupa para você. Para você bota no seu guarda-roupa, não no seu estoque, tá bom? E a gente abriu então a segunda lojinha, que foi a primeira de porta para rua. E lá a gente ficou por 11 anos, tá? 11 anos. A gente cresceu ali, a gente não ficou rico, gente. Eu acho que se alguém acha que a gente é rico, quem nos conhece, isso não é verdade, tá? Como eu falei lá no primeiro episódio, se você tá procurando uma história de alguém que ficou rico, que tá luxando, sabe? Esquece, porque assim, se a gente parar de trabalhar, a fonte seca, tá? Então, assim, ninguém vive esbanjando, o dinheiro ele não é eterno. E a gente vai falar muito aqui no canal sobre educação financeira. Então, aguardem aí os próximos. Esse é só a primeira série para apresentar para vocês como vai começar o canal. A gente vai falar muito sobre educação financeira aqui, tá? Mas lá a loja ficou por 11 anos e assim, lógico que a loja não foi um fracasso, senão eu não estaria falando aqui para vocês. Ela nos deu a oportunidade de viver um pouquinho mais tranquilos, sabe? De não depender só de um salário. Porque assim, isso é uma coisa que eu aprendi nos meus estudos sobre finanças e tudo mais. Se você tem só uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Porque é lógico, se você perder essa fonte de renda, você não tem mais nada. Então a gente já não dependia só do salário do meu pai, a gente também tinha a renda da loja, sabe? Então é o quinto ensinamento. Se você só tem uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Decorou? Vou falar de novo. Se você só tem uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza, tá? Internaliza isso. E o próximo episódio eu conto o que aconteceu depois de 11 anos de história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido tudo isso e se isso aconteceu, claro, curte esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha, comenta se você está gostando da história, comenta se você conhece alguém que também já teve uma jornada de empreendedorismo ou se quer começar, manda esse vídeo para a pessoa, ativa o sininho para não perder o nosso quarto episódio, tá bom? Conto com vocês daqui a uns 2 dias que vai sair o próximo episódio, tá bom? Um beijo!